Durante a pandemia do coronavírus, enquanto as unidades do SESC São Paulo se encontram fechadas, seguindo as indicações das leis governamentais e sanitárias, a instituição segue ativa. Seja ao promover shows online, cursos à distância ou ao captar e distribuir alimentos, o SESC segue promovendo atividades voltadas à cultura, educação e saúde. Aqui relembramos mostras de artes visuais organizadas em 2019, que refletem a busca pela diversidade de temas e diferentes linguagens. Veja a seguir. Entrevendo é uma exposição que foi pensada para o Sesc Pompeia. Ela reúne trabalhos de quase 5 décadas da produção do Cildo Meirelles. A gente tem aqui mais de 150 obras de diversos suportes, em diversas linguagens. E é um projeto que está tratando da ideia de sentido a partir das suas múltiplas definições, né? Pensando não só em sentido como essas capacidades perceptivas, né, que estão ligadas ao tato, à audição, visão, olfato, etc., mas também pensando em sentido como medida, como direção, como equilíbrio, como tino. É muito importante entender que na obra do Cildo Meirelles essas afirmações ou essas formas de percepção do mundo, elas estão aí se afirmando, mas elas também estão se contradizendo, elas também estão se desafiando. Então, à medida em que a gente está falando de sentido, a gente também está falando da perda dos sentidos, ou como se desafiar a perceber o mundo de outras formas, sentindo e usando outros recursos mesmo para compreender o que está ao nosso entorno. Tem duas características que as artes plásticas deveriam preservar, né? A primeira é o caráter de sedução. Eu acho que de uma certa maneira a arte conceitual, no primeiro momento, tentou limpar, tornar asséptico, reduzir exatamente. E você perde a chance de lidar com o teor de sedução que um trabalho pode ter. Eu acho isso muito importante. E a outra coisa, eu acho que a arte plástica é uma atividade que permite para cada ideia nova você começar do zero. Você pode pegar qualquer coisa de qualquer natureza, com qualquer material, usando qualquer procedimento. A mudança para a Bienal é um desejo nosso de nos alinhar com eventos discursivamente semelhantes, eu diria, que não só acontecem a cada 2 anos, mas que mobilizam uma série de plataformas. Enfim, aqui a gente vai ter a exposição, as publicações, os seminários. Então, a mudança para a Bienal nos aproxima de eventos mundiais, de eventos internacionais que operam de maneira semelhante, um conjunto bastante rico e variado de atividades. Comunidades Imaginadas, que é o tema da 21ª edição, surge muito a partir de uma tomada de pulso da política contemporânea, eu diria, onde o nacionalismo ressurge como um discurso legítimo ou bom o suficiente para explicar o mundo contemporâneo e trazer soluções. Então, nosso desejo era convidar os artistas do Sul Global, que é o foco de interesse do Vídeo Brasil, a refletir, repensar, enfim, assumirem suas posições a respeito dessa nova onda de nacionalismo que a gente vê em tantos países do mundo. A exposição a Nordeste, ela surge a partir da pesquisa de 3 curadores, o Bituca Sundé, a Clarissa Diniz e o Marcelo de Campos. No ano passado, eles viajaram junto com uma equipe aqui do SESC para 9 estados brasileiros, visitando as capitais e também adentrando em alguns interiores desses estados, em busca de novos artistas e novas expressões culturais. E a partir dessa pesquisa, tanto teórica quanto de campo, surgiu a Nordeste, que é uma exposição que reúne uma grande quantidade de artistas, cerca de 160 artistas e mais de 300 obras. É uma exposição que reúne artistas já reconhecidos no mundo das artes, como o Cândido Portinari, o Palatinic, e artistas que ainda não estão completamente inseridos nesse circuito de arte contemporânea. É uma exposição que justapõe esses artistas sem fazer uma hierarquização, justamente tentando mostrar que uma mistura de expressões culturais diversas e mostrando que não existe essa divisão entre uma cultura dita erudita e uma cultura popular. Então ela quer brincar justamente com essa mistura.
história com Ivald, ela é uma história que é uma não história, basicamente. Então, minha relação com Ivald Granato, eu percebi que ela foi uma relação praticamente indireta. Nos meus estudos, enfim, fiz exposições de Augusto de Campos, que eu diria que é um precursor desses artistas multimídia, ao qual o Granato se tornou. E fiz muitas exposições de Arnaldo Antunes, Walter Silveira, que foram uma espécie de seguidores de Granato. Então, é como se estivesse faltando algo. Então, ao eu me encontrar com o Granato, foi completar essa linha do tempo. E o convite partiu do Sesc como um desafio de pensar uma exposição justamente com um olhar mais fresco. Eu não conhecia a trajetória de Granato, eu não sou paulista, então Granato, apesar de ser carioca, fez sua trajetória maior parte do tempo aqui em São Paulo, e eu não morava aqui, então eu não acompanhei essa trajetória de perto. Então eu acho que foi justamente o que eles queriam, esse olhar mais fresco, um curador que tivesse uma aproximação com o tema, mas não tivesse viciado naquela visão de quem era Granato. E eu acho que foi esse o ponto de partida. Trabalho, ele está dentro da série Trabalhadores, do Sebastião Salgado, que ele fotografou na década de 80. E aí ele partiu de um desejo do Sebastião Salgado de voltar para esse trabalho, retomar todas as fotos. Então ele olhou todas as fotos de novo, fez uma nova seleção, uma nova edição do trabalho. E aí ele selecionou os trabalhos que estão aqui, que estão no livro Gold, que está sendo lançado agora também junto com a exposição. Essa é a primeira exposição do Gold Mina de Ouro Serra Pelada. Depois a exposição vai viajar, vai ser exibida em outras cidades do mundo e também aqui do Brasil. Junto com a exposição, a gente está com outras atividades integradas que incluem cursos de fotografia. A gente vai ter um ciclo de encontros de fotojornalismo. A gente vai ter também um encontro com ex-mineradores que vivenciaram a Serra Pelada e que vão estar aqui para um bate-papo. A gente vai ter alguns filmes também sobre o que retomam o assunto, documentários e ficções. Então a gente está com uma programação integrada aí bem cheia de atividades para acompanhar a exposição. O William Forsythe é hoje um dos mais inventivos e um dos mais importantes coreógrafos em atuação no mundo, né? Entre 1984 e 2004, ou seja, durante 20 anos, ele foi o diretor do Ballet de Frankfurt, né, que é um dos principais balés também em atuação na Europa, né? E na década de 90, bem no inícinho da década de 90, ele recebe um convite para fazer uma intervenção fora do palco, né? Então, ou seja, para levar um pouco essa percepção do corpo para além do palco. E aí que ele começa a produzir isso que é conhecido como, e aqui ele dá o nome de objetos coreográficos. O grande lance dos objetos coreográficos é que eles são espécies de motores, né? Espécies de incentivos para que o público perceba melhor o seu próprio corpo, né? Então, ou seja, a ideia é que eles sejam uma espécie de convite para o movimento, não necessariamente para uma dança, mas principalmente para o movimento, para colocar o corpo em movimento, para sentir esse movimento do corpo, né? Para que o espectador ele tenha consciência do seu movimento, consciência do seu próprio corpo e das possibilidades do corpo. Entremeadas apresenta o trabalho de 20 grupos de mulheres do estado de São Paulo, pelas várias regiões do estado, mulheres que se dedicam ao fazer têxtil, que não é normalmente associado ao fazer manual, o estado de São Paulo. E importante aqui é que a gente tem também grupos, cooperativas, associações, para as quais o artesanato é uma importante fonte de renda. A gente assistiu um panorama de muita valorização das coisas relacionadas à tecnologia, arte eletrônica e coisas do gênero. E de uns anos para cá, a gente está vendo uma valorização na arte contemporânea desse fazer manual. Agora, as exposições em geral, elas focam artistas que se utilizam, muitas vezes, da mão de obra de artesãos. Essa exposição não, ela não tem essa mediação do artista, são as artesãs em si expressando
a sua história, a sua identidade, o seu jeito de estar no mundo através desses trabalhos. Eu acho isso importante porque não é necessário uma legitimação de fora para que a gente possa reconhecer a densidade poética de várias dessas expressões que a gente encontra aqui.